Dia amado quarto ano, bom dia! Tio Jorge voltou com mais uma aula de história para vocês. A gente vai agora fazer uma introdução muito bacana na história do Brasil. A gente vai ver hoje coisas muito interessantes que vocês vão precisar até quando tiverem maiorzinhos, estudando nas séries mais avançadas, vamos dizer assim. Meus queridos estudantes do quarto ano, o Colégio São Francisco apresenta hoje para vocês uma palavra interessante nova. A palavra é pindorama. Pindorama. E o índio adora falar pindorama. O que será, né? Então olha só. Hoje no quarto ano a gente vai estudar algo que começa na página 31. Tá bom? Vai ajudar vocês a fazer até aquelas atividades que o tio passou para casa. Tem umas atividades aí que vai requer. Eu queria que você entenda a aula, para quando você estiver fazendo a atividade, já está bem próximo de você acertar todas as questões, não vai ter erro nenhum. Viu, gente? Então, olha só, nossos nomes, nossos quem, né? Nossos nomes. Os nomes que o nosso Brasil já teve, viu? Os nomes com os quais já foi chamado o nosso Brasil. Então, o nosso Brasil já teve muitos nomes diferentes. Assim como outros países já tiveram outros nomes. Por exemplo, os Estados Unidos já foram chamados de 13 colônias. O México já foi chamado de Nova Espanha. O Canadá já teve um pedaço do Canadá que foi chamado de Nova França. E o Brasil já foi chamado de tanto nome, nome bonito, nome feio, nome de todo jeito, que nós agora vamos ver alguns. Tá bom? Olha aí, o primeiro nome que se tem notícia na história do Brasil foi Pindorama, terra dos papagaios em língua tupi-guarani. Os índios chamavam Pindorama o lugar que eles nasceram. O índio, de onde tu vens? Eu vim de Pindorama. Qual o nome desse lugar que nós chegamos agora com o seu nome? O índio falava Pindorama. Quer dizer terra dos papagaios, né? Mas Pindorama não é só um local qualquer. Pindorama era toda a terra conhecida pelos índios, tupi-guaranis e outras tribos também. Claro, não eram todos iguais. A maioria que se comunicava com os europeus chamava a região de Pindorama. É o primeiro nome que se tem notícia que o Brasil já fora chamado. Tá bom, meninos e meninas? Então, nossos nomes começam aí um assunto bem interessante. Vamos ver agora como os portugueses chamavam o Brasil. Tá bom? O índio já sabemos como é que ele chamava. Agora vamos ver como é que o português chamava o Brasil. Quando chega aqui no Brasil, o português, lá por volta de 1498 a 1500, que é a data oficial que o Brasil teria sido descoberto ou integrado ao sistema da Europa, o português começou de longe a avistar, digamos, um monte de terra, muitos pássaros voando ao redor desses montes de terra. Então o português chamou esse monte de Monte Pascoal. Terra à vista, chegamos a um lugar chamado Monte Pascoal, porque era tempo de Páscoa, era abril, né? E na Europa o pessoal festejava a Páscoa. Só que quanto mais eles se aproximavam do Monte Pascoal, eles viam que não era só um monte qualquer, era muito maior do que o que eles conseguiam ver, do que o que eles conseguiam avistar. E a visão foi ficando cada vez mais ampla. Então o português chamou de ilha. Nossa, uma grande ilha! Chegamos numa ilha muito bonita. Vamos chamar essa ilha de Ilha de Vera Cruz. Eita, que nome chique! É o nome em homenagem a um nome cristão, em homenagem à religião do português, que tem muito a ver com cruz, né? Ilha de Vera Cruz. Depois, se aproximando mais ainda, eles perceberam que essa ilha era bem maior do que eles imaginavam que fosse. Que essa ilha
tinha um tamanho tão imenso que não havia mais a capacidade de chamar de ilha. Então o português mudou o nome. Não, gente, vamos chamar de ilha mais não. Escreve aí na carta Caminha, escreve aí, Pero Vaz de Caminha escreveu lá, Terra de Santa Cruz, né? Terra de Santa Cruz. Com o passar do tempo, essa carta chegou lá em Portugal, o rei achou interessante o nome chamado Terra de Santa Cruz. Porém, o rei queria saber o que é que tinha de bom nessa terra, né? Então, além das pessoas, nessa terra tem muita coisa interessante. Tem uma madeira lá que o pessoal adora essa madeira para construir navios, né? Essa madeira tem uma tinta vermelha, da cor de brasa. Essa madeira foi chamada de pau-brasil, por causa da cor da sua folha, da cor da sua casca, né? E da cor da tinta que o pessoal fazia esse pau-brasil. Era melhor pegar o pau-brasil aqui no Brasil do que ir buscar lá na Ásia, que era tão longe. Então vamos mudar o nome do lugar de novo. Vamos chamar de Brasil agora. Então os portugueses começaram a chamar de Brasil em homenagem a essa árvore chamada de pau-brasil, encontrada aqui no nosso território. Tá bom, gente? Presta atenção, o tio tá falando. Tira o olho da televisão, vamos cuidar, vamos prestar atenção aqui. Olha só, em homenagem ao pau-brasil, essa madeira muito valiosa na época, os portugueses chamaram a nossa terra de Brasil. E ficou por muito tempo, até hoje a gente conhece por Brasil, não é? Exatamente, é isso. Só que, com o passar do tempo, o tio já está até avançando aqui na história bem posterior do que nós já estudamos, mas a gente vai ver tudo isso aqui com detalhe, esses nomes aqui, essas mudanças, esses períodos, a gente vai ver todos eles no detalhe no decorrer do ano, no decorrer dos próximos períodos, 5º ano, 6º ano, 7º ano, vocês vão ver, ou com o tio, ou com outro tio, não importa, vocês vão ver tudo isso aqui com detalhe. Olha só, com o tempo o Brasil foi se unindo a Portugal, viu? Porque a família real veio morar no Brasil, então teve que mudar de novo o nome, não era mais Brasil. Agora o nome do nosso país seria Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Algarve é o nome de uma região muito rica lá em Portugal. Resolveram misturar os dois países, né? Misturar os dois países. Portugal de um lado, Brasil do lado. Juntando os dois países, não é que pegaram o oceano, laçaram e emendaram, não. É só o nome no papel. Então resolveram mudar o nome, colocar o nome de Portugal misturado com o Brasil, mais uma região lá de Portugal que era muito rica, né? Que Portugal gostava muito. Então colocaram Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Isso aqui é coisa bem 1808, por aí. Tá bom? Mas a gente vai chegar nesse pedaço aí ainda, com certeza. Tá bom? Depois, quando o Brasil se torna independente de Portugal, o Brasil torna-se um país e Portugal outro separado, não tem mais nada a ver um com o outro, né? Então o nome do Brasil mudou de novo para Império do Brasil, porque nós começamos a ter reis por aqui. Dom João VI, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Nós temos reis. Os reis da independência foram Dom Pedro I e o seu filho Dom Pedro II. O rei da colônia foi Dom João VI. Mas assim, Império do Brasil foi exatamente pelo motivo do Brasil ter sido um reinado. Tá bom, meninos e meninas? Então, só que o Brasil não ia ficar para sempre sendo um reinado, porque o pessoal resolveu proclamar a República. E com essa proclamação da República, a moçada lá resolve mudar o nome de novo do nosso país. Eita, lugarzinho para mudar de nome. Ave Maria. Olha só, passou a ser chamado Estados Unidos do Brasil, em homenagem a um país muito famoso da época, que era os Estados Unidos da América do Norte, que eles tinham um regime republicano, e os brasileiros gostaram tanto desse regime que acabaram colocando o nosso nome de Estados Unidos do Brasil no tempo da República. A República, gente, ela dura até hoje, viu? Até hoje nós vivemos em uma república. A gente vai já compreender esse pedacinho que o tio vai explicar, tá bom?
Depois, com a República Nova, houve outra mudança de nome, né? E a partir do século XX, século passado, né? O Brasil muda de novo para o nome de República Federativa do Brasil. Esse nome permanece até hoje, viu, gente? A gente chama só Brasil porque é de costume. Qual o seu país? Brasil. Quando o papai ou a mamãe vai preencher um documento, é natural de que tal? Naturalização, Brasil. A gente não coloca nunca República. Mas no documento oficial, que é a nossa Constituição, o nome do Brasil é República Federativa do Brasil. Tá bom, gente? Beleza, ótimo. A gente vai ver essa parada todinha. Vamos para a próxima. Vamos entender agora o seguinte. Vamos entender os períodos históricos do nosso país. Aqui são os nomes. Na dúvida, assiste a aula de novo e acompanha na página 31 e 32, tá bom? Então, a gente vai agora ver os períodos do Brasil, da história do Brasil. Aí, pessoal, olha só. Brasil, períodos históricos, está também na página seguinte, está bem na página, deixa eu localizar aqui no legal. Brasil, períodos históricos, na página 33, tá bom, pessoal? Quem quiser dar uma olhadinha, página 33, na dúvida, quiser tirar uma dúvida, vai lá, ver, assiste a aula de novo. Aula pequenininha, dá para você assistir umas 3 ou 4 vezes, nossa, hein? E ainda mais acompanhar pelo nosso livro didático, tá bom? Então olha só, gente, ó, períodos históricos do Brasil é o tempo em que o Brasil percorreu até chegar aos dias atuais. Nosso período hoje é o republicano, mas nem sempre foi assim. O Brasil já teve período pré-colonial, período colonial, período imperial e período republicano. No período pré-colonial, o que é que estava acontecendo nesse período? Olha só, no período pré-colonial, ele vai desde 1500 até 1530. Esse aqui é o período pré-colonial, quando os portugueses não queriam colonizar o Brasil. Tio, o que é colonizar? O professor vai explicar bem aqui para vocês rapidinho o que é colonizar. Olha só. Suponhamos que esse país aqui se chame... vamos colocar um nome bem bonito para esse país. Quartoanolândia. Esse país se chama Quartoanolândia. Cheio de menina e menina bonita. Cheio de menina inteligente, enfim, olha só. Quartoanolândia é o nome de um país. Quartoanolândia pegou e foi até outro país. Como é que é o nome desse outro país